Meus queridos, a lição número 9, a parte de domingo, a lição que fala sobre a fonte da vida. Jesus que tinha a vida em si mesmo. Jesus tinha a vida intrínseca, uma vida por si só. Assim que o ser humano pecou, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles colocaram em execução o plano da redenção. E esse plano tinha o objetivo de restaurar o ser humano de pecador a santo. Para isso, era necessário a morte de um dos deuses. Jesus, Deus ou Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus se prontificou. E assim, ele assumiu o papel de resgatador do ser humano. Ellen White, no livro História da Redenção, na página 48, ela escreveu o seguinte: devido à transgressão de Adão e Eva, o Pai não podia criar nenhum tipo de situação que pudesse beneficiar o ser humano. Não poderia, por exemplo, abolir ou mudar um preceito de sua lei para socorrer o homem em sua condição perdida. Mas o Filho de Deus, que em associação com o Pai criara o homem, ele podia fazer por esse ser humano uma expiação aceitável a Deus, dando sua vida para assim resgatar o ser humano, enfrentando a ira do Pai e resgatando o ser humano. Foi isso que Jesus fez. Ele mostrou através da sua vinda a esse mundo que ele tinha condições de resgatar o ser humano. João, em seu evangelho, diz que Jesus possuía a vida em si mesmo. Ele disse para os fariseus muitas vezes: eu posso dar a minha vida e posso reaver a minha vida. Tanto que Jesus ressuscitou pessoas, porque ele é o doador da vida. Ele, assim, dando a vida pelo mundo, estava criando uma nova oportunidade para o ser humano ser resgatado. Não era algo fácil de ser entendido pelos seres normais. O próprio Deus nasceria no planeta, se tornaria um ser humano e salvaria o ser humano. Então, algo assim que para muitas pessoas é uma fantasia, mas para a palavra de Deus, uma coisa totalmente possível. Tanto que Jesus, ele colocou as pessoas para assim uma crença de que ele podia realmente dar a sua vida e tornar a tomá-la. Tanto que quando Jesus morreu e foi sepultado, o anjo, diz o texto bíblico, o anjo chegou na frente da tumba de Jesus, removeu a pedra e disse com voz forte e poderosa: o teu Pai te chama. E a vida que estava em Jesus ressurgiu rapidamente. Ele abriu os olhos e saiu para fora, glorificado e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um homem andou por todas as partes do mundo e um dia ele chegou na China e viu ali, e no Japão também, Buda, um homem que se dizia filho de Deus. E as pessoas diziam: ele era o filho de Deus, ensinou muita gente, fez o bem. Ele estudou e chegou no túmulo de Buda. Estava escrito em letras bem grandes e em várias línguas: aqui jaz Buda. Ele ficou impressionado, mas começou a viajar e chegou na Índia, chegou nos países muçulmanos e encontrou a história de que Maomé era o filho adotivo de Deus. Ele estudou até chegar na cidade de Meca, onde o corpo de Maomé está embalsamado, e onde está escrito as palavras, em várias línguas: aqui jaz Maomé. E ele pensou: se eu me tornar rico, famoso, vou morrer também? Vou ser igual Buda, igual Maomé? E um dia ele, revirando o baú, um baú velho que seu avô lhe deixara, ele descobriu uma Bíblia. Começou a ler a Bíblia, chegou no Novo Testamento, descobriu a história de Jesus, descobriu o livro de João e a expressão de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estudou, foi até a Palestina e o túmulo de Jesus está vazio. A única placa que tem lá é a placa referente às palavras de Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz: posso morrer em paz. E no túmulo dele foram escritas as palavras: eu creio na ressurreição e eu espero a vida na segunda vinda de Cristo. Tornou-se um crente em Jesus e, como disse João, escreveu muitas vezes, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A pergunta número 1 é: qual o objetivo? Qual foi o objetivo de Jesus vir a esse nosso mundo? João 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro objetivo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
João capítulo 6, verso 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 10, verso 10, o ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João 12, verso 27, agora minha alma está assim perturbada até a morte. E que direi eu? Eu direi, Pai, salva-me desta hora. Mas não adianta. Eu vim para passar por esta hora de salvar o ser humano. Então, para a pergunta, por que Jesus veio ao mundo? A resposta, Jesus veio ao mundo pela vontade do Pai, para dar vida para todos os pecadores, de maneira que eles fossem salvos, porque todo aquele que nele crê teria a vida eterna. Jesus veio para tirar o pecado do mundo e trazer vida eterna para aqueles que crescem. João enfatiza o termo ter vida em si mesmo, todo aquele que nele crê. Ele enfatiza essa expressão, Jesus tinha vida em si mesmo. E essa expressão, ter vida em si mesmo, é uma expressão no grego, que significa vida eterna, vida perene. Então Jesus veio para trazer vida eterna a todos aqueles que crescem nele. E um dia Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, vou te dizer uma coisa, você lê nos livros de história bíblica que Moisés levantou uma serpente no deserto. O povo pecou e Deus mandou serpentes abrasadoras, e quando uma serpente mordia a pessoa ficava com uma febre de quase 50 graus e morria naquele desespero. Aí Deus disse, Moisés, faz uma serpente de bronze, põe em cima de um poste, e vai acontecer que todo aquele que for mordido e estiver à morte e olhar para a serpente, vai ficar curado na hora. Então Jesus disse para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu também, quando for levantado da terra, crucificado, a todos atrairei a mim. Quando o olhar da pessoa sai da sepultura e olha para o alto, a pessoa vê Jesus na cruz e então é levada à cura espiritual e dessa maneira a pessoa recebe a vida eterna. Há muitos anos em Havana, capital de Cuba, houve um surto, uma epidemia de febre amarela. Ninguém sabia como curar, não havia vacina, não havia remédios. Um quartel de 2.000 homens assim foi descoberto como o foco da febre amarela, pois ele foi isolado, as portas trancadas, ninguém entrava e ninguém saía. E durante meses os soldados ficaram à míngua, sem ter alimentos, sem ter atendimento, até que um bravo médico, um jovem ainda médico, ele disse, não posso deixar as pessoas morrerem. Ele pegou um barco, encheu de mantimento, encheu de remédio, o remédio que ele sabia, que conhecia. Ele se dirigiu para o palácio. Os soldados do palácio não queriam deixá-lo entrar. Ele conversou e convenceu, eles abriram os portões, o jovem médico entrou e medicou a todos que ele poderia medicar, deu alimento a todos, e por causa dessa ação, o quartel se salvou inteiro. E aquele jovem médico foi considerado um herói nacional. Jesus Cristo veio a esse mundo com o risco de ser contaminado pela doença do pecado. Mas ele veio trazer vida, ele veio trazer a vacina contra o pecado, que seria a sua própria vida. E dessa maneira, Jesus Cristo, então, salvou a humanidade através do seu sacrifício. O que é preciso, então, agora? Aquilo que Jesus disse, todo aquele que crê receberá a vida eterna. A pessoa só precisa crer, só precisa olhar para a cruz. E depois, em gratidão, de forma grata, deve agradecer a Deus pela vida recebida. Deus nos abençoe. Que a vida de Jesus venha para a nossa vida. Amém.